Na paisagem política moçambicana marcada por décadas de tensões eleitorais, desconfianças institucionais e episódios recorrentes de violência pós-eleitoral, a voz do Daniel Chapo ecoou com um peso inédito. Não foi apenas um discurso político, mas foi um apelo profundo à alma da nação, um chamado à razão, ao diálogo e à reconstrução de uma cultura política muitas vezes pautada pelo confronto, pela divisão e pelo renascimento. Mas será que essas palavras vão convencer o povo moçambicano? Vamos juntos acompanhar esta matéria. Durante uma visita oficial de 3 dias à província de Inhambane, ao sul de Moçambique, Chapo colocou em palavras aquilo que muitos moçambicanos sentem há décadas. O ciclo eleitoral no país tem sido sinônimo de instabilidade. Desde 1994 até 2014, são 30 anos de democracia multipartidária. A cada 5 anos realizamos eleições, mas nunca tivemos uma que tenha terminado sem confusão, declarou com contundência o chefe de Estado. Essas palavras não foram jogadas ao vento. Elas refletem uma realidade difícil de ignorar. Em todas as eleições realizadas desde o fim da Guerra Civil e a assinatura do Acordo de Paz de Roma, Moçambique tem enfrentado ondas de protestos, acusações de fraude, violência nas ruas, repreensão policial e, em muitos casos, mortes de civis. São 3 décadas em que a promessa de democracia se viu frequentemente frustrada por práticas políticas pouco transparentes e instituições fragilizadas. Diante desse quadro, Daniel Chapo promulgou uma das medidas mais ambiciosas desde a independência do país, a Lei do Compromisso Político para um Diálogo Nacional Inclusivo, aprovada recentemente pelo Parlamento após um entendimento político entre o presidente e os principais partidos da oposição. Assinada em 5 de março de 2025, essa lei surge como uma tentativa concreta de criar um novo modelo de diálogo institucional e reconciliar um país historicamente dividido por linhas partidárias, étnicas e regionais. O conteúdo da lei é robusto e abrangente. Ela visa estabelecer os fundamentos legais e políticos para um diálogo aberto, inclusivo e permanente entre todas as forças políticas e sociais do país, com o objetivo de sanar de forma definitiva as fraturas que têm minado a democracia moçambicana. Entre os seus principais pontos está a revisão da Constituição da República, com especial atenção aos poderes do presidente, um tema sensível e historicamente controverso, uma vez que a centralização de poder na figura do chefe de Estado tem sido alvo de críticas tanto por parte da oposição como da sociedade civil. Além disso, a legislação prevê indultos condenados no âmbito das manifestações pós-eleitorais, numa tentativa de amnistar simbolicamente um passado recente de conflitos e abrir um espaço para o recomeço. A concessão desses indultos não significa impunidade, mas sim um gesto político de reconciliação, na esperança de que a justiça transicional possa dar lugar a uma justiça restaurativa voltada à cura das feridas sociais. Ao discursar sobre a importância desse novo ciclo político, Chapo repetiu uma frase que pode vir a se tornar um mantra nacional. Em política não existem inimigos. Essa ideia aparentemente simples carrega um peso filosófico profundo. Em países com democracias consolidadas, a alternância de poder é vista como natural. Perder uma eleição não é uma tragédia, e sim parte do jogo democrático. Contudo, em Moçambique o cenário tem sido outro. A política tornou-se para muitos uma arena de sobrevivência,
onde vencer é sinônimo de acesso aos recursos do Estado e perder significa marginalização, perseguição ou, no mínimo, invisibilidade. Abre aspas. Temos de nos sentar como irmãos e debater este assunto, porque quando terminam eleições, aquele que perdeu não pode simplesmente pegar no telefone, ligar para aquele que ganhou, desejar parabéns e sucesso, depois ir para casa, sentar, esperar 5 anos e voltar a concorrer de novo, questionou o presidente, dirigindo-se não apenas à oposição, mas também aos seus próprios aliados e seguidores. A fala de Chapo não pode ser dissociada do contexto recente. As eleições de 9 de outubro de 2024 provocaram protestos violentos em várias províncias do país, especialmente em Maputo, onde manifestantes saíram às ruas para contestar os resultados, alegando fraude e manipulação. Em resposta, as forças de segurança reprimiram as manifestações com força excessiva. Segundo denúncias de organizações de direitos humanos, houve prisões em massa, relatos de desaparecimentos e destruição de propriedades públicas e privadas. Esse ciclo de repressão e resistência não é novo, mas desta vez a magnitude dos protestos e pressão internacional levaram o governo a repensar a sua postura. O compromisso político surge, portanto, não apenas como uma iniciativa doméstica, mas também como uma resposta à crescente insatisfação interna e ao escrutínio externo. A nova lei propõe um pacote de reformas estruturais que poderá redefinir o Estado moçambicano. São 3 eixos centrais. 1. Reforma do Estado. Inclui a reavaliação do sistema político e a despartidarização das instituições públicas. Isso significa tirar o controle das instituições das mãos dos partidos políticos e colocá-las a serviço da nação como um todo. 2. Reforma do sistema de justiça. Visa garantir a independência dos órgãos judiciais, tanto no plano administrativo quanto financeiro. Um sistema judicial justo e imparcial é considerado essencial para que haja confiança pública nas instituições do Estado. 3. Reforma do sistema eleitoral. Propõe a criação de novos modelos de administração eleitoral, revisão da legislação e reestruturação dos órgãos de justiça eleitoral. Tudo isso com o objetivo de garantir eleições transparentes, justas e livres de manipulação. Ao afirmar que este é apenas o começo, Chapo reconhece implicitamente que não há soluções mágicas. O país está longe de ser curado. As cicatrizes da guerra civil, a polarização política, os assassinatos políticos ainda impunes e a crescente desconfiança em relação às instituições continuam presentes no cotidiano dos moçambicanos. Entretanto, este gesto simbólico de promulgação da lei e o tom conciliador do presidente apontam para uma tentativa, talvez a mais séria em muitos anos, de abrir um novo capítulo na história do país. A mensagem que ecoa de Inhambane é clara: Moçambique precisa olhar para si mesmo com coragem, com espírito crítico e, sobretudo, com disposição para mudar. O futuro democrático do país dependerá não apenas da vontade do governo, mas do compromisso de toda a sociedade, partidos políticos, sociedade civil, imprensa, juventudes, igrejas, líderes comunitários e principalmente o povo. O desafio que se coloca diante de Daniel Chapo é gigantesco. A paz duradoura não se decreta, ela se constrói. E para que isso ocorra, será necessário romper com décadas de práticas excludentes, repensar o papel do Estado, reformular o sistema político e, sobretudo, mudar as mentalidades. Se a lei do compromisso político para um diálogo nacional inclusivo for implementada com seriedade e não apenas usada como uma peça retórica ou de marketing político, Moçambique poderá enfim escrever uma nova página em sua história. Uma página onde eleições não signifiquem ruptura, onde a derrota não seja tratada como humilhação e onde o diálogo seja mais forte do que o medo.
É isso, Daniel Chapo faz apelo aos moçambicanos e diz que a solução para Moçambique é o diálogo, é fazer do diálogo uma lei. Já se passam 30 anos e as pessoas que são derrotadas são maus perdedores. E nesse momento nós devemos saber nos reconciliar e, acima de tudo, nos unir como irmãos, porque na política ninguém sai a perder. Essas palavras que só foram proferidas em Mbane por Daniel Chapo, que demonstra no seu discurso que está pronto ou está com intenções de abraçar o diálogo. Mas a grande questão que os moçambicanos querem que haja resposta será mesmo que essa atitude de estar interessado em diálogo é genuína mesmo? Será que vem do coração de Daniel Chapo? É isso que os moçambicanos querem saber. Se realmente esse discurso é um discurso que vai mudar a realidade do dia a dia dos moçambicanos. Uma das coisas que os moçambicanos estão cansados, estão muito ansiosos por resultados. Moçambique já sofreu muito. Os moçambicanos sofreram muito mesmo e neste momento precisam de soluções, precisam de algo prático, precisam de resultados práticos, não de diálogo. Diálogos são muito longos, mas os diálogos que não beneficiam o povo, ou seja, que não tenham resultados práticos, os moçambicanos já não estão a precisar, porque Moçambique é um país que tem um grande problema a ser superado, a impaciência do povo. O povo já ouviu muito discurso e pouca ação. Eu espero que esse discurso seja um dos últimos antes da prática, porque simplesmente falar não vai levar a lugar algum. E eu acredito que os moçambicanos, do jeito que estão nesse momento, estão muito apreensivos, estão muito interessados em ver resultados, mas até agora não vem resultados palpáveis. Aperto de mão que aconteceu entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane ainda não trouxe aquilo que é necessário para que os moçambicanos possam ficar felizes, possam dizer muito obrigado. Nós temos diálogo, nós temos resultados, nós temos coisas a mudarem, nós temos aqueles que são responsáveis por várias coisas que acontecem no nosso país a serem punidas. É isso que os moçambicanos querem nesse momento. Querem que o diálogo não seja só simplesmente para ser visto, o diálogo seja para trazer frutos práticos, para trazer aquilo que é necessário para que as populações possam realmente ter uma vida diferente, ter uma vida que possa mudar a realidade dessas populações. Por favor, políticos moçambicanos, vamos fazer do povo nosso patrão. Aliás, eu falo como se eu fosse político. Não sou político, simplesmente sou alguém que traz as informações para vocês. Mas eu sou povo também e dói muito ver o povo moçambicano a sofrer com inflação, ver o povo moçambicano a sofrer com falta de boa educação, ver o povo moçambicano a sofrer por hospitais, ver médicos ameaçarem greve todos os anos. Não há nenhum ano que os médicos não ameaçam greve neste país. Então essa realidade deve mudar. É isto que na prática os moçambicanos querem. Eu acho que pequenas mudanças, mas de forma cíclica, vão fazer com que os moçambicanos comecem a recuperar devagar a confiança que alguma vez tiveram no Estado moçambicano. E isso deve acontecer o mais rápido possível, porque o tempo já está a passar. Daqui a pouco vão passar 6 meses de governação e ainda estaremos a falar novamente de diálogo. Vão passar um ano de governação e vamos estar a falar de diálogo. 2 anos, diálogo. 3 anos, diálogo. Mas na prática, nada estará a acontecer. É isso que os moçambicanos não querem nesse momento. Moçambique quer diálogo, mas quer resultados práticos, quer resultados imediatos, porque a paciência dos moçambicanos já não é a mesma, infelizmente. Não de propósito, mas por razão. Os moçambicanos estão a sofrer já por muito tempo. Moçambique está nos piores lugares, nos países mais pobres do mundo. Não há nada de novo em Moçambique, tudo é antigo. Isso faz com que os moçambicanos percam aquilo que é o pouco do pingo de paciência que ainda tem com algumas situações.
Moçambique está a sofrer demais e Moçambique precisa de paz, precisa de desenvolvimento, precisa de segurança, precisa que a polícia volte a ter confiança do povo. Isso é extremamente importante. O moçambicano deve olhar para a polícia e se sentir seguro, deve olhar para o médico e se sentir saudável, porque sabe que esse médico vai me tratar da melhor forma possível, porque está com salário no bolso, está satisfeito. É isso que está a reclamar neste país. Por favor, vamos trabalhar para que isso aconteça, políticos. Nós estamos aqui como povo. O povo, de certa forma, cumpriu, os vandalismos pararam, pelo menos já há passeatas pacíficas. Isso é que é bonito. Estamos a reivindicar de forma pacífica, que é importante o fazer, porque se nós não fazemos dessa forma, as coisas vão ficar piores para nós, porque nós vimos quais foram as consequências do vandalismo para a vida dos moçambicanos. Os produtos subiram, muitos moçambicanos perderam seus empregos, a situação, se não estava bem antes, piorou por conta disso. Então, neste momento, agora a bola está nas mãos dos políticos. Vamos deixar de blá blá blá, vamos para a hora de ação. Então é isso que eu trago aqui, esse discurso de Daniel Chapo, apelar pelo diálogo e também pela reconciliação. E diz que na política não existe aquilo que são inimigos, mas sim temos que nos abraçar e trabalhar para esse bem comum, que é o bem-estar dos moçambicanos. Eu quero ver a sua opinião nos comentários, por favor. Não esqueça que o lema do canal é Olhar África, é uma perspectiva africana. Tchau!